uma questão que já constava também no relatório, né? Vocês estão realizando uma obra de expansão. Eu queria saber se essa obra tem a ver com esses acordos, com esse crescimento, porque, salvo engano, inclusive, ela foi adiantada, né? Dentro do planejamento que vocês tinham para a expansão ali do porto, vocês adiantaram essa obra de expansão. Eu acredito que seja por conta, né, do crescimento. Passa uma sinalização que vocês estão vendo ainda uma demanda positiva, né? Uma demanda aquecida. Se eu pudesse falar um pouco dessa expansão que vocês estão fazendo, qual é o racional por trás? Sem dúvida. O Porto da Taquari tem um diferencial muito grande de crescimento e naturalmente, de ganhar share na região. Uma coisa que acho que quem tiver a oportunidade e olhar, por exemplo, no Google Maps ou entrar no relatório para observar, você vai ver que o Porto Taquari está numa área ainda não residencial. Você olha a foto no mapa, ou você olha as nossas fotos, ao redor, o que você vê basicamente área verde de reflorestamento ou área verde de algum tipo de plantação. Então, você não tem nada ao redor. Então, quando a gente pensa numa operação portuária de container, como eu falei, ela não atende um município, ela atende uma região enorme. Então, não estar dentro de uma cidade é bom, te permite crescimento futuro, te permite, na verdade, operar sem interferência urbana. Então, os caminhões que vêm para o porto, eles não têm interferência do dia a dia da cidade. Então, a gente tem ali em Itapuá uma vantagem muito grande para esse crescimento futuro. E quando a gente olha historicamente, se for acompanhar o desempenho do porto, a gente lançou a operação em 2011, o porto com 500 mil TEUs de capacidade, só para colocar aqui alguns números, tá? E TEUs é basicamente a unidade de container. Quando você vê o container, tem dois tamanhos, tá? O grande é de 2 TEUs, o pequeno é de 1 TEU. Nós lançamos lá atrás a operação com 500 mil TEUs de capacidade. A gente operou e encheu esse terminal muito rápido. Em 2018, antes da formação do fundo, esse terminal ele começou a fazer um processo de expansão que foi lançado em 2018 e jogou essa capacidade de 500 mil TEUs para 1,2 milhões de TEUs. O terminal, então, fez uma expansão enorme. Só que essa expansão enorme, que deveria durar algum tempo, ela foi ocupada também com uma velocidade muito grande. A gente ainda não chegou na capacidade total quando eu pego o somatório de operação em um ano, mas se a gente observa, por exemplo, 2022, quando a gente pensa dentro de alguns meses, o posto chegou a ficar lotado. Então, você vê assim, a operação, apesar de no somatório não ter chegado a 1,2 milhões de TEUs movimentados no ano de 22, pontualmente em alguns meses a gente bateu mais de 100% da capacidade. Isso é ineficiente, a gente não pode operar assim. E o Porto, naturalmente, está sempre pensando como. Como que eu opero para os próximos 5 ou 10 anos? Eu não estou vendo os próximos 2, estou vendo 5 ou 10 anos para frente. E esses 5 ou 10 anos para frente, no final, exigiu que nós pensássemos na expansão que estava projetada para ficar pronta provavelmente por volta de 2024, final do ano de 2025. A gente antecipou, começou a fazer em 2022 e agora em 2023 a gente está entregando. Se vocês observarem no relatório de setembro, a gente tem nos últimos relatórios, na verdade, a gente tem divulgado algumas fotos sobre a expansão e para vocês entenderem o que é essa expansão portuária. Como o Itapuã é um porto privado, a gente tem a nossa área propriamente dita, automaticamente a gente pode expandir dentro daquela área. E um detalhe a mais, Itapuã tem as licenças para fazer isso desde sempre. A gente tem a licença para expandir essa área de terreno e o pátio, e a gente tem licença para expandir a nossa área de atracação de navio, que hoje a gente está com 800 metros, a gente pode ir até 1,2 quilômetros, mais 400 metros. Então, essas expansões que estão já autorizadas perante aqui as licenças ambientais, a gente avançou na parte de pátio em 2022 e 2023, e a gente até o final do ano agora atinge os 450 mil metros quadrados que a gente tem de área prontos, possivelmente licenciados. A gente acredita que a gente consiga operar já no final desse ano. Se não conseguir no final desse ano, provavelmente no início do ano que vem. Mas a gente consegue avançar para isso, que é um crescimento, o quê? Acelerar a nossa obra de expansão para atender o mercado que está vindo. A gente tem ganhado share na região. Hoje, se a gente analisa a região, são 4 terminais que competem com a gente. Tá? Então, tem Itapuá, são 3 que competem com a gente. Itapuá, tem indo do norte para o sul, tem Paranaguá, no sul do Paraná, assim, somos nós, depois tem Itajaí e Navegantes. Desses terminais, a gente vê que são terminais concessionados ou privados, mas Itapuá é um que tem um maior potencial de crescimento na nossa visão. Por esses motivos, está numa área que não tem a área urbana ao redor, a gente tem a opção de crescer no que a gente tem hoje de área própria, a gente está comprando equipamentos para poder fazer esse crescimento, e o principal, a gente está hoje numa região que é a região industrializada do Brasil que mais cresce. E, naturalmente, a gente está exposto a uma área, uma região que importa muito, e também exporta muito, permite que a gente ocupe essa capacidade com uma certa velocidade. Não quer dizer que a gente entregando tudo a esse ano que vem vai estar cheio.
A gente tem aqui uma visão muito otimista de crescimento da demanda. E, inclusive, um ponto importante, se vocês olharem o relatório, a gente vai ver que, historicamente, a gente tem cumprido as entregas projetadas por players independentes para o terminal.